Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia logo cedo nessa terça-feira para falarmos um pouquinho sobre saúde. E é por isso que a gente tem esse quadro. Nós queremos que você tenha saúde e qualidade de vida para servir a Deus de todo o seu coração. Sabia que saúde é religião na essência? A Bíblia está cheia de leis nos orientando a como ter boa saúde, falando de evitar a ansiedade, a preocupação, cuidando com a alimentação, tudo. E lembre da carta que João escreveu quando ele disse a Gaio: amado, desejo, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós também desejamos saúde para você. E para nos ajudar a ter boa saúde, essa semana estamos recebendo aqui a doutora Satiko Takano. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo bom, bom dia. Ela já esteve ontem conosco no programa, volta hoje para estar mais uma vez. A doutora Satiko Takano é filha de japoneses, quer dizer, de japonês, né? É isso. O pai japonês, a mãe já é amazonense e ela também é amazonense. Sim. E ela formou-se, graduou-se em medicina aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Depois ela fez residência em neurologia, também aqui pela Universidade do Amazonas, um fellow em Neurologia Cognitiva e do Comportamento no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo, e ela hoje também é professora de Neurologia aqui na Universidade Federal do Amazonas. Há quanto tempo você é professora aqui na Universidade? 2 anos. Há 2 anos? Então recém você começou a lecionar. Isso. Está gostando da experiência? Muito, gosto muito. Quantos alunos você tem? Normalmente várias turmas, né? São várias turmas. Em média, a gente fica, principalmente na prática, com uns 18 alunos. Uns 18 alunos. Em turmas diferentes. Ok. Muito bem. E ela vai estar conosco essa semana, respondendo a vários questionamentos. E hoje ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o AVC. É o famoso acidente vascular cerebral. Tem mais de um tipo? Sim. Ou só tem um AVC? Não. Nós temos 2 tipos, normalmente, se forem divididos em 2 grupos de Aham. AVCs. O AVC isquêmico é quando o vaso fica obstruído e isso faz com que não chegue o sangue naquela região. Então, a gente fala que aquela região fica sem irrigação e isso é um AVC isquêmico. E essa região, você fala, pode ser qualquer parte do corpo? Qualquer parte do cérebro. Do cérebro? Isso. Não existe AVC fora do cérebro? A isquemia fora do cérebro, que é parecido com AVC, por exemplo, alguns órgãos eles podem isquemiar, como o rim, né, o baço. Quando você fala em isquemiar, é que ele parou de receber o sangue. Parou de receber o sangue? O sangue. E se não resolver, ele vai morrer. Vai morrer. Coração, infarto, é uma isquemia, né? Okay. Um vaso parou de receber, obstruiu, né? Ficou obstruído, parou de receber o sangue numa região do coração e esse paciente vai ter um infarto. A mesma coisa no cérebro. Um vaso que vai para o cérebro, uma artéria, obstruiu, o sangue não está chegando no cérebro e essa região vai ter um infarto, né? Vai ser um AVC isquêmico. Entendi. E a outra AVC, que é o AVC hemorrágico, quando esse vaso, ele rompe. E aí o sangue sai de dentro do vaso e atinge o cérebro, causando o AVC hemorrágico, que é bem grave também. É reversível o AVC hemorrágico, por exemplo? Alguns pacientes, com critérios, eles podem fazer uma cirurgia, né? Com um neurocirurgião, não é o neurologista que faz. Então, esse paciente, normalmente, ele é levado para o hospital, é feita uma imagem, que é uma tomografia, e lá se vê que tem um sangramento no cérebro. Uhum. Dependendo do sangramento, se é um sangramento grande, se é um sangramento que está empurrando o cérebro para o outro lado, se é um sangramento que está numa região mais inferior do cérebro, que pode fazer com que esse paciente vá a óbito, o neurocirurgião pode intervir fazendo uma craniectomia ou craniotomia, que é abrindo um pedacinho do osso do crânio e retirando esse sangue em excesso. Que coisa extraordinária, né? E deixa eu perguntar a você, como é que a pessoa pode detectar algum sinal de que a pessoa está tendo um AVC? Isso é muito importante para a população. O que a gente tem que ficar atento? Normalmente, o AVC ele é uma doença onde você vai ter uma alteração da força, da sensibilidade ou da fala de forma súbita. Então, aquela pessoa que está, por exemplo, como a gente hoje, tomando café,
e de repente sente que o braço ficou fraco, né? Esses pacientes, essas pessoas que têm esses sintomas neurológicos muito súbitos, então é um idoso, uma pessoa que estava falando e começa a enrolar a língua, não consegue mais falar, esse paciente pode estar tendo um AVC. Então ele tem que ser levado ao pronto-socorro. Normalmente a gente tem um mnemônico que é o SAMU, né? Você pede para o paciente sorrir para ver se tem alguma simetria do rosto, né? Você pede para o paciente abraçar, porque ele vai levantar os braços, você vai ver se um lado está mais fraco. E o M do SAMU, o paciente, ou uma música, pedir para ele cantar ou falar uma frase e ver que ele não está conseguindo falar. E a partir daí, o U do SAMU, que é a urgência. Você tem que ligar para o 192 para o SAMU o mais rápido possível e avaliar esse paciente e levar para o pronto-socorro mais próximo. Interessante, hein? E aí, uma vez que a pessoa sofreu, quais as opções de tratamento e reabilitação para um paciente desse? O AVC isquêmico, dependendo do tempo que esse paciente teve esse AVC, a gente pode fazer uma medicação, que é a trombólise endovenosa. Então, esse paciente, se ele chegar num pronto-socorro até 4 horas e meia depois do AVC, depois desse sintoma que ele teve, seja a fraqueza, a perda da sensibilidade, a alteração da fala, ele pode fazer uma medicação dentro do hospital, né, que é a trombólise, uma medicação que vai entrar é injetável e vai chegar lá num trombo e vai dissolver esse trombo. E aí volta a irrigação. Isso não quer dizer que às vezes ele tem uma melhora completa, mas às vezes o paciente pode não estar falando e voltar a falar, né? Então é muito importante, quando você tiver algum parente, algum conhecido com algum sintoma desse, já acionar o SAMU e levar para o pronto-socorro. Né? Ou, em relação ao AVC hemorrágico, é um AVC bem grave, né? Porque tem um sangramento dentro da cabeça, dentro do cérebro. Então, esses pacientes, ou eles vão ficar internados em observação para ver se esse sangramento, que a gente chama de hemorragia intraparenquimatosa, vai absorver. Ela pode ser absorvida, né? Pode ser absorvida, né? Ou se vai ter que precisar de cirurgia. Um dos principais fatores, tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico, é a hipertensão. Então, muitas vezes, o paciente que tem um AVC hemorrágico está com um pico de hipertensão. E muitas vezes ele tem que tomar remédio também injetável para diminuir essa pressão e evitar que esse hematoma aumente, né? Esse sangramento aumente. A partir daí que o paciente ele teve um AVC, vem a reabilitação, né? O que a gente nota na reabilitação, que é muito importante, é que esse paciente ele vai melhorar mais nos primeiros meses pós-AVC. Então, a gente fala até que o paciente, às vezes, mesmo não fazendo fisioterapia, não fazendo reabilitação, ele melhora. Mas o que a gente nota é, se você tiver esse acompanhamento com fisioterapia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, né, o paciente acaba tendo uma melhora muito mais rápida. Né? Saber que, às vezes, paciente pós-AVC, ele pode não estar engolindo bem, né? Então, às vezes, ele pode estar engasgando e, às vezes, ele não tem capacidade de engolir, que isso tem que ser reabilitado com a fonoaudióloga, né? O paciente vai ter uma fraqueza, alguma alteração de equilíbrio, alguma coisa assim, que tem que ser reabilitado com a fisioterapia. Então, mesmo que com o passar dos anos, essa melhora, às vezes, quem tem parentes com AVC nota isso, que é uma melhora que não nota tanta melhora com o passar dos anos. O que a gente nota é que, mesmo assim, é importante manter a fisioterapia, porque ele tem um ganho. Entendi. Né? Pelo menos não há uma regressão. Não há uma maior. regressão também. Ok. Doutora, muito obrigado, doutora Satiko, por seus conselhos, suas orientações. Volta amanhã para a gente continuar a conversa? Sim, claro. Vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer? Claro. E que você não esqueça, então, amanhã, tá?